Histórias do Caminho, Jorge, querido amigo de Chico Xavier. Na humildade Jorge que estava como um ser simplório, quanta redenção havia naquele coração, quem teria sido, esse ser redimido, de corpo surrado e sofrido, que nosso Senhor Jesus Cristo, levou para o espaço infinito, como sua maior preciosidade nos braços. Realmente há júbilo quando um antigo decaído retorna redimido de encontro com o Pai de amor e bondade. A fantástica história de Jorge. A fantástica história de Jorge, amigo de Chico Xavier, do humilde cidadão, que quando desencarnou foi recebido no plano espiritual por Jesus de Nazaré. Ao longo dos anos em que ia a Uberaba conheci muita gente. Gente boa, gente meio boa e gente menos boa. Algumas o tempo vai apagando lentamente, mas jamais terá força suficiente para apagar de minhas lembranças a figura encantadora que vocês vão passar a conhecer. Numa daquelas madrugadas, quando as reuniões do Grupo Espírita da Prece se estendiam até ao amanhecer, vi-o pela primeira vez. Naquelas filas quase intermináveis, que se formavam para a despedida ou para uma última palavrinha ainda que rápida com Chico, ele chamou-me a atenção pela alegria com que esperava a sua vez. Vinha com passos cansados, o andar trôpego, a fisionomia abatida, mas seus olhos brilhavam à medida que se aproximava do médium. Não raro, seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas. Trajes pobres, descalço, pés rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde, com muitos remendos, um paletó de casimir apertava-lhe o corpo franzino. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido e mal alimentado exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dentes, totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que alguém não quisesse, tinha um movimento instintivo de recuo. Quando se aproximava, tínhamos pressa em dar-lhe algum trocado para que ele fosse comprar pipoca, doce ou um refrigerante, a fim de que saísse logo de perto da gente. Jorge morava com o irmão e a cunhada num bairro muito pobre, uma favela, quase um cortiço. Seu quarto era um pequeno cômodo anexado ao barraco do irmão. Algumas telhas, pedaços de tábuas, de plásticos, folhas de lata emolduravam o seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias frias. Jorge ficava com as crianças. Fazia-lhes mingau, trocava-lhes os panos, assistia-os. Alma, assim, caridosa acredito que sofresse maus tratos. Muitas vezes o vi com marcas no rosto e, ainda hoje, fico pensando se aquela ferida permanente em seu lábio inferior não seria resultante de constantes pancadas. Pois o Chico conversava com ele, 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes, pensava, e meu Deus! Como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele, quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram sua mão? Por que será que ele não diminui o tempo do Jorge para dar mais atenção aos outros? Somente mais tarde fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era ele. Em casa, o infeliz não tinha com quem conversar, na rua, ninguém lhe dava atenção. Quase todas as vezes em que lá estive, lá estava ele também. Assim, por alguns anos, habituei-me a ver aquele estranho personagem que, aos poucos, me foi cativando. Hoje, passados tantos anos, ao escrever estas linhas ainda choro. A gente corre o risco de chorar um pouco, quando se deixou cativar, não é mesmo? Nunca ouvimos de sua boca qualquer palavra de queixa ou revolta. Seu diálogo com o paciente médium era comovente e enternecedor. Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem, foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. Do que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes penso que o Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. Depois o visitante falava da briga dos gatos, da goteira que molhou a cama,
do passarinho que estava fazendo ninho no seu telhado. Quando pensava que tudo havia terminado, o dono da casa ainda dizia: "Agora, o nosso Jorge vai declamar alguns versos." Eu chegava até a me virar na cadeira, perguntando a mim mesmo, de onde é que o Chico arruma tanta paciência? Jorge declamava 1, 2, 4 versos. Bem, Jorge, agora, para a nossa despedida, declame o verso que mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele, da moça. Ah, tio Chico. Já me lembrei. Já me lembrei. Naquelas horas, o centro continuava lotado. As pessoas se acotovelavam, formando um grande círculo em torno da mesa. Jorge colocava, então, o colarinho da camisa para fora, abotoava o único botão de seu surrado paletó, colocava as mãos para trás, à semelhança de uma criança quando vai declamar na escola, ou perante uma autoridade, olhava para ver se o estavam observando e sapecava, inflado de orgulho. Menina, penteia o cabelo. Joga as tranças para a cacunda. Queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Quando terminava, o riso era geral. Ele também sorria. Um sorriso solto e alegre, mas ainda assim doído, pois a parte inferior de seus grossos lábios se dilatava, fazendo sangrar a ferida. Aí ele se aproximava do médium, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos aqueles anos, nunca consegui ver quanto era. Depois colocava o dinheiro dentro de uma capanga, onde já havia guardado as pipocas, os doces, dando um nó na alça do pano. Para se despedir, ele não se abraçava ao Chico, ele se jogava, sim, todo por inteiro, em cima do Chico. Falava quase dentro do nariz do Chico e eu nunca o vi ter aquele recuo instintivo como eu tivera tantas vezes. Beijava-lhe a mão, o qual também beijava a mão e a face dele, ao que ele retribuía, beijando os dois lados da face do Chico, onde ficavam manchas de sangue deixadas pela ferida aberta em seus lábios. Nunca vi o Chico se limpar na presença dele nem depois que ele se tivesse ido. Eu, muitas vezes, ao chegar à casa dele, molhava um pano e limpava o que passamos a chamar carinhosamente de "o beijo do Jorge". Não saberia dizer quantas vezes pensei em levar um presente àquele pobre irmão, uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente, fui adiando e o tempo passando. Acabei por não lhe levar nada. Lembro-me disso com tristeza e as palavras do apóstolo Paulo se fazem mais fortes nos recessos de minha alma: façamos o bem, enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. Jorge desencarnou. Desencarnou numa madrugada fria. Completamente só em seu quarto. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico que foi este nosso irmão de pele escura, cabelos enrolados, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro e mau hálito que, ao desencarnar, Jesus Cristo veio pessoalmente buscar. Entrou naquele quarto de terra batida, retirou Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus irmãos. Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. História contada por Adelino da Silveira. As palavras de Chico. Uma das marcas registradas de Chico era o cuidado que ele tinha com a escolha de cada palavra. No mundo dele, não havia prostitutas, mas há irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais. Presidiários eram a educando, a empregados, auxiliares, a pobres, os a mais necessitados e adversários, os nossos amigos estimulantes. Cada palavra, Chico dizia, carrega uma energia. E estas energias podem ser poderosas. Pelo bem ou pelo mal. Atormentado por sucessivas crises de angina e pneumonia, ele se referia às próprias doenças como a enfermeiras, capazes de gerar ou acelerar a evolução no incessante processo de a nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. O Chico educava pelo exemplo. Humildade em Chico Xavier. De vez em quando, uma frase dita por Chico Xavier volta à minha cabeça. As sereias estão cantando.
Era com esta frase que ele fazia soar o alarme interno contra possíveis armadilhas. A armadilha da vaidade, por exemplo. O risco de se achar superior ao outro e perder a noção do próprio tamanho ou a pequenez, ele dizia. Em meio a multidões que o cercavam no grupo espírita da prece, em Uberaba, e das filas que se estendiam em sua direção nas sessões de autógrafo, Chico costumava repetir frases que funcionavam para ele como antídotos ou escudos anti-vaidade. Chico Xavier, o iluminado? Sou apenas uma tomada entre dois mundos. Chico Xavier, o apóstolo de Cristo. Sou Cisco Xavier. Nos eventos que celebraram o lançamento do seu 100º livro, Chico não cansava de repetir a cada entrevista ou homenagem. Este é o livro número 100, mas 100 com S. Até o fim da vida, ele renegaria a autoria de cada obra publicada. Os livros não me pertencem. Eu não escrevi nada. Eles, os espíritos, escreveram. E aos que diziam que, mais cedo ou mais tarde, ele cairia, desmascarado como fraude, por exemplo, Chico dizia: não vou cair, porque nunca me levantei. Oração por humildade. Senhor Jesus, quando eu voltar à terra e estiver de memória parcial, qual o doente sob anestesia, para sofrer bendita cirurgia, que me livre do mal. Não me deixes, a sós, em meu passo imaturo, a fim de construir o meu próprio futuro. Não permitas, Senhor, que eu siga as tontas, como quem sabe dirigir as próprias contas. Embora reconheça a lei de liberdade, se posso procurar o que te contraria, não me deixes fazer aquilo que me agrade. Apaga em mim a vocação do mando. E ensina-me, Senhor, a obedecer. Ajuda-me a encontrar, onde estiver vivendo ou trabalhando, o prazer de servir, como simples dever. Se eu te pedir felicidade, nos erros e ilusões que outrora quis, não me faças feliz. Se te requisitar destaque e brilho, para comportamento frio e ingrato, não me tires ao chão do anonimato. Se eu te solicitar um corpo lindo, para voltar, na sombra, à estaca zero, não me deixes viver na forma que mais quero. Se te implorar dedicações, para desorientar-me novamente, deixa-me a solidão por mestra permanente. Caso anseie por vida emancipada, para menosprezar encargo e compromisso, acorrenta-me os pés ao campo do serviço. Se te rogar facilidades, fora das bênçãos com que me renovas, guarda-me, sem cessar, no cárcere das provas. Perdoa-me, Senhor, se peço tanto. É que somente agora me levanto, nos dons com que me elevas. Tantas vezes, no mundo, fiz-me grande, e subi, tanta vez, para cair nas trevas. Agora que te escuto, em toda parte, a convidar-me para a luz divina, ouve, Jesus. Anseio acompanhar-te. Quero ser pequenina. Maria Dolores. Comentários finais. Nosso Senhor Jesus Cristo, a luz do mundo, vem resgatar nosso irmão Jorge, e assim o é, onde a redenção, a presença de Jesus, amemos mais, compreendamos enfim que Deus de amor e bondade não pune, mas na condição de Pai amantíssimo nos dá o remédio necessário à nossa cura. Deus é amor. Obrigado, Senhor, que nos concedeu Jesus como caminho, verdade e vida. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Palestra do Sr. Adelino da Silveira, amigo muito querido de Francisco Cândido Xavier. Comentários do Sr. Adelino da Silveira, amigo muito querido de Francisco Cândido Xavier. Maria Dolores a própria, Espírito Maria Dolores, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 35, Oração por humildade.